Olá, gente! Vamos lá para a nossa revisão para a segunda parcial de biologia, beleza? Eu vou dividir essa revisão em duas partes, tudo bem? Então, primeiro a gente vai ver os nossos orgânulos e as nossas sinalizações intercelulares. As duas vão ser disponibilizadas hoje também. Então, se vocês já receberam essa aula aí, saibam que ou ainda está carregando a próxima no YouTube, ou então logo vocês já vão receber as duas juntos, tranquilo? Não se preocupe. Mas deixa eu marcar aqui, pegar minha canetinha. E vamos que vamos. Primeiro eu botei essa mensagem aqui, porque eu sei que vocês estão aí com o coração cheio de ansiedade. Semana vai ser muita prova, uma atrás da outra, então, gente, lembrem de sempre estar respirando, tá? Quando vocês vão estudar, e se vocês vão estudar com muito nervosismo, é a mesma coisa que não estar fazendo nada, porque vocês não vão absorver o que vocês estão lendo. Então, se vocês percebem que vocês estão aí com o pulso acelerado, tá sentindo às vezes até muito calor, não tá com a respiração assim normal, né? Provavelmente vocês estão aí tendo um momento aí de ansiedade. E é legal dar uma paradinha, fazer, né, exercícios respiratórios, buscar alguma coisa aí que tranquilize vocês, seja alguma coisa, algum cheirinho que vocês botem aí no ambiente e que ajude vocês a se tranquilizar, tá? Isso é importante por quê? Porque se você vai estudar com ansiedade, você vai, por exemplo, levar, sei lá, umas 3 horas para aprender uma coisa que se você vai mais tranquilo, você levaria 1 hora. Então, realmente é um investimento, tá? Pode parecer que vocês estão perdendo tempo, mas 20 minutinhos que seja que você dedique a ficar mais calmo, vai melhorar muito o seu aprendizado. Então levem isso a sério, isso faz muita diferença. E lembrem essa mensagem aqui que eu botei, né? Se você está agora aqui estudando, você já vai ter um resultado melhor do que você teria ontem, porque você está dedicando o seu tempo. Então vai dar tudo certo, se acalme e bola pra frente, tá bom? Mas vamos lá. Nosso primeiro tópico aqui, né, as nossas organelas. Lembrem que as organelas são como se fossem os nossos órgãos, só que em relação às nossas células eucariontes, tá? Essa aula realmente ela vai ser bem direta, vou jogando os pontos, é isso daqui que ele vai cobrar dessa forma, e não vou perder muito tempo com detalhes. Quem adquiriu essa aula aqui também recebeu as aulas na íntegra. Então, se algum tema aqui vocês não estiverem lembrando direito, já é um sinal aí para vocês voltarem na aula integral. E sim, gente, por favor, assistam as aulas integrais primeiro para depois vir para cá, porque senão vocês podem ficar perdidos e perder informações que também podem ser importantes, mas que não são tão assim importantes a ponto de precisar vir para cá para essa revisão, tá? Mas vamos lá, nossas organelas. Eu introduzi primeiro aqui, ó, cloroplastos, ou também chamados de plastídeos, tá? Plastídeos, quer dizer, em espanhol que é plástidos. Os cloroplastos, eles são, na verdade, organelas vegetais, não são organelas animais, então não existem nas nossas células. E eles têm aí, né, como sua constituição principal, 2 membranas, um estroma, ou seja, um líquido ali, e um compartimento único formado por cisternas denominadas tilacoides. Vamos ver, tá? Gravem esse nome, se está em vermelho, é importante. Tilacoides. Qual é a função deles? A função é fotossíntese, ou seja, pegar a energia ali, né, do sol, a energia da luz, e conseguir produzir moléculas orgânicas para se alimentar. E para, consequentemente, alimentar ali, né, organismos heterótrofos que vão estar se alimentando das plantas. Quem é capaz de produzir a sua própria energia, a gente chama de autótrofo, certo? Com o prefixo auto. Quem não tem essa capacidade, precisa se alimentar de outro ser, tá? A gente chama de heterótrofo. Isso daqui eu tô explicando um pouquinho mais devagar, porque essa organela específica ela não contém na aula integral. Eu adicionei ela aqui porque me falaram, né, que o professor pode acabar cobrando. Então por isso que eu tô indo mais devagar, mas o resto vai ser mais direto. Mas enfim. Ela tem a sua função aí, mega importante, né, de ser a base de todas as cadeias alimentares. Então você precisa ali de plantas, de vegetais, para iniciar a transmissão de energia ao longo da cadeia alimentar.
Então, ó, quem tem essa capacidade de iniciar a produção energética realiza esse tipo de processo bioquímico que a gente chama de fotossíntese, tá? Então, ele pegou a luz, certo? Com aporte aí, né, de H2O, ou seja, água e CO2, vai conseguir criar moléculas orgânicas, ou seja, transforma isso tudo aqui que ela pegou em glicose. E aí essa glicose vai servir para a própria alimentação da planta, mas também para quem se alimentar dela. Como as mitocôndrias, certo? Os cloroplastos, eles também vão ter cromossomos próprios, ou seja, DNA próprio de forma circular. Ele é um fruto aí também da nossa teoria que é tão famosa que a gente chama de teoria da endossimbiose, que é que alguns órgãos, provavelmente eles eram bactérias que foram englobados, ou seja, engolidos, entre aspas, por uma bactéria maior e assim foram surgindo as células eucariontes. Bem resumidamente, mas nós temos aí como representantes de organismos, quer dizer, de órgãos que ainda possuem esse DNA aí, né, dessa teoria circular e pequenininho, ou seja, igual ao da bactéria, beleza? Por isso que ele faz parte assim desse grupo. A mitocôndria também possui. E aí, consequentemente, ele vai ter todas as suas estruturas internas reguladas e formadas a partir desse seu cromossomo, a partir desse cromossomo ali individual dele, que é diferente à parte do cromossomo quando a gente fala da célula em si, ou seja, a gente tem lá a nossa célula vegetal, que a gente está falando de cloroplasto. Dentro dela a gente tem o núcleo dela, que vai ter ali, né, seu material genético, seu DNA aqui dentro. E a gente também tem o cloroplasto com DNA próprio aqui, que é diferente desse daqui, certo? Então, ó, diferente, beleza? Só para deixar bem claro isso daqui. E aí ele vai formar suas estruturas, ele vai ter ribossomo, RNA, mensageiro, ele vai ter todas as suas estruturas como se fosse quase uma bactéria mesmo, tá bom? Então ele produz aí suas proteínas e suas estruturas. Aqui mostrando eles um pouquinho. E o que é que eu preciso que vocês saibam? Função, que eu acabei de falar, o que ele vai servir? Para fazer fotossíntese nas células vegetais. Não podemos esquecer isso, primeiro ponto, tá? Outra coisa que eu tinha que saber, essa ordenzinha aqui, ó. Esses nomes. Aqui nós temos na célula vegetal a presença do nosso cloroplasto, que é esse orgânulo que a gente está estudando agora. Esse cloroplasto é esse daqui. Dentro do cloroplasto, a gente tem essa estrutura aqui, ó, que parecem várias moedinhas uma em cima da outra, certo? Que a gente chama de grânulo ou grana. Eu gosto da palavra grana com A porque me lembra dinheiro. E como eu associei, né, dinheiro, assim, várias moedinhas aqui uma em cima da outra, fica melhor para lembrar essa estrutura e lembrar aí também, né, como é que ela tá organizada. Então eu penso já a grana é formada por várias moedinhas ali que eu vou juntando, minha grana, né? Então eu consigo lembrar. E aqui, cada moedinha dessa, a gente tem um nome especial, que a gente já falou ali anteriormente, que a gente chama de tilacoide. E o tilacoide tem o seu lúmen. Lúmen é sempre a região interna, não esqueçam disso. A gente tem região luminal e a gente tem região citosólica, ou seja, que está voltada ali para o citosol, para o meio externo. Enfim, então, a junção de vários tilacoides, várias moedinhas, forma a minha grana. A junção de várias granas formam o meu cloroplasto, certo? Estão dentro do meu cloroplasto, formando essas pilhazinhas aqui que a gente está vendo. E ele está contido dentro da minha célula vegetal. Aqui ao lado a gente tem, né, mais, assim, só para mostrar as outras coisas que a gente pode encontrar. Aqui tem um pouquinho de amido, né? O amido, ele é a reserva energética aí das células vegetais, certo? A gente tem, ó, que a gente chama aqui, ó, laminilha, que é uma lâmina mesmo que está conectando aqui, ó, as minhas granas, tá? Fazendo essa junção aqui dessas duas pilhazinhas que a gente está vendo, né? Cada pilha é uma grana e ela é formada por vários tilacoides. Então aqui indicado também a grana e o tilacoide. O estroma e tal, outro grânulo, os ribossomos que eu falei que eles vão ter, tá? Enfim, aqui ó, o DNA dela, tá? Que é aquele DNAzinho circular, beleza?
Então, o que é importante desse slide que eu não posso esquecer que eu tenho que levar para minha prova? Esses nomes, beleza? Então, não esqueçam de nenhum desses nomes. Né? Tilacoide vai se juntar com outros tilacoides e formar uma grana. As minhas granas vão ali, né, se empilhando e vão estar dentro do meu cloroplasto. Meu cloroplasto está dentro da minha célula vegetal. Tudo isso daqui, toda essa organização, possui um objetivo em comum, que é produzir energia a partir de substâncias inorgânicas. Quais são elas? Luz, CO2 e água. Então a gente produz energia aqui e é isso. É importantíssimo aí para toda a vida. Certo? Já expliquei aqui mais devagar, quer dizer, né? Porque é um tema que eu ainda não tinha trabalhado. Mas foquei aqui no final só no que vocês precisam levar para a prova. Agora já vai mudar um pouquinho, bem mais direto, tipo é isso daqui que ele vai cobrar. Certo? Enfim, vamos lá. Aqui, ó. Começando já, a gente já tem um ribossomo, certo? Ele é o primeiro que aparece aqui. Eu não botei o nome dele aqui em cima porque estava de outro slide. Mas sabemos que aqui a gente está analisando o nosso ribossomo, certo? Nosso ribossomo, ele, o que eu tenho que saber dele? Primeira coisa, ele é formado por 2 unidades. Ele não tem membrana. Isso daqui, ó, é material genético, ou seja, isso daqui é RNA condensado, certo? O RNA ele vai se dobrando até formar essas 2 unidades. Então, a maior eu chamo de maior, a menor eu chamo de menor. Tranquilo, né? Subunidade maior, subunidade menor. Formei aqui o meu ribossomo. Vão ser criados no nucleolo, certo? É legal saber isso daqui, até porque vai ser cobrado lá no final também. Compostos por RNA ribossômico, certo? Óbvio, não é o RNA do ribossomo. E quando eles estão aí organizados em fileirinhas, ó, produzindo proteínas, olha a dica, produzindo proteínas é a principal função. Sempre que eu falo de produção de proteínas, eu vou encontrar, sim, ribossomos, tá? Então, quando meus ribossomos estão juntos, aqui, ó, todos eles em fileirinha produzindo proteínas, você vê que esse aqui está produzindo, esse daqui também, esse daqui também e esse daqui também. Isso daqui, gente, não é uma sequência, não é o mesmo ribossomo que está crescendo a proteína dele. Não, não é isso. É porque esse daqui está lendo a informação inicial. Então, ele só adicionou um quadradinho. Esse daqui está um pouquinho depois. Ele já tem mais informação que ele já criou uma proteína maior. E aí eles vão correndo aqui, ó, o meu RNA que está aqui embaixo, e aí conseguem produzir a proteína juntos utilizando o mesmo molde inicial. Quando eles estão nesse esquema, a gente chama de polissomo, tá? Então isso pode ser cobrado também. Ou seja, o que pode ser cobrado aqui? Para que serve ribossomo? Produção de proteína. O que compõe o ribossomo? RNA ribossômico. Ele é dividido em subunidade maior, subunidade menor. Pode estar presente em polissomos, mas também em relação, em associação com retículo. Vamos ver já já. Aqui estão mostrando aqui bem rapidão, né, o ribossomo funcionando ali junto com o RNA mensageiro para produzir proteínas. Não vou me alongar nisso. Vamos lá direto para os nossos retículos. Primeira informação mega importante, nós temos 2 tipos de retículo, certo? Retículo rugoso e retículo liso. O nome entre esses dois, o que diferencia esses dois é bem morfologia, tá? E funcionamento também, mas o nome é mais pela morfologia. O rugoso, o nome já diz, ele possui rugas, certo? Então imaginem rugas no rosto de uma pessoa. Você imagina aqui, ó, várias bolinhas. Essas bolinhas, como eu acabei de falar, vão ser justamente os meus ribossomos. Então, cada bolinha dessa é um ribossomo. Então, R de rugoso, R de ribossomo, tá? Não esqueçam. E ele é contínuo a carioteca, ou seja, aqui eu tenho a minha membrana nuclear, e minha membrana nuclear ela vai se estendendo e acaba formando o meu retículo rugoso. Eles têm uma estrutura de vários sacos aplanados, ou seja, vocês veem aqui, são sacolinhas que achatou. Logo depois dele, a gente tem um outro retículo, que é o retículo liso. Ou seja, liso por quê? Porque ele não tem rugas, ele não tem ribossomos. E ele já não é mais saquinhos aplanados, ele já é uma estrutura aqui, ó,
tubular, tá? Então essa minha morfologia é diferente também. Vamos lá, alguns detalhes que vocês podem precisar aí, certo? Sacos aplanados, já vimos, com ribossomos, né? No caso aqui do rugoso. É a subunidade maior, isso aqui não é tão importante, tá? Mas a subunidade maior tá na cara citosólica. E para que serve? Síntese, acumulação e processamento de proteínas. Glucosilação de proteínas. Por quê? Porque a gente tem ribossomo. Se a gente tem ribossomo, a gente vai ter alguma coisa a ver ali com proteínas acontecendo, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, meu rugoso, se ele tem a presença de ribossomos, ele vai produzir proteínas. Então, tanto produzir, acumular, guardar, seja lá como que a gente quiser fazer com as proteínas, vai estar acontecendo ali dentro. E glucosilação também. Você já adiciona ali um pouquinho, uma molécula ali de glicose, essa minha proteína. As membranas são mais finas, tá? Aqui da membrana plasmática. Mas tem uma estrutura parecida e também não vai ter colesterol, porque o colesterol ele dá rigidez à membrana plasmática. Essa minha organela eu não quero que ela seja rígida. Então, ela não vai ter aí o colesterol como constituinte. Aqui, só mostrando rapidamente aqui a associação, olha a presença, tá, dos meus ribossomos. Aqui em polissomo, tá vendo? Lembra que eu falei vários ribossomos e uma fitinha só, ou seja, somente um RNA mensageiro aqui, beleza? Então eles estão produzindo juntos a partir do mesmo molde. Isso é um polissomo. Aqui do lado você tem um sozinho, então ele é apenas um ribossomo. Bora lá, continuando. Retículo liso. O nosso retículo liso, né, ele já não tem ribossomo, certo? Ele é contínuo com o retículo rugoso, ele vem depois do rugoso. Tem a característica de ser tubular. E isso é muito importante, tá? Sem ribossomos aderidos. Então, ele não vai produzir proteínas. Ele tem a associação direta com lipídios. Então, lembrem, L de liso, L de lipídios. Vou até puxar uma setinha pra cá, ó. Vocês não esquecerem, tá? Então ele vai ter aí, né, vai ser bem marcante em células que vão secretar lipídios, ou seja, às vezes umas células ali que podem produzir alguns hormônios lipídicos, alguma coisa assim, tá? Principalmente aí os esteroidais, como por exemplo a testosterona e tal. A gente está falando aí desse tipo de produção, seja associada a lipídios. Além disso, ele tem outras funções, isso vocês têm que saber, certo? Levem essas funções para a prova e levem a estrutura tubular e levem essa falta aí de ribossomo. São os 3 pontos mais importantes. Enfim, quais são essas outras funções? A gente tem, como eu já falei, síntese de lipídios, detoxificação, ou seja, ele ajuda ali, né, a processar substâncias tóxicas na célula. Glucogenólise, ou seja, pegar o glicogênio e quebrar ele tem essa função também. E armazenamento de cálcio. Sobre armazenamento de cálcio, eu destaco porque quando ele está ali na célula muscular, ele armazena tanto cálcio para ajudar a contração, que ele vai ter um nome especial, ele vai se chamar retículo sarcoplasmático. Vou botar só sarco, que o plasmático dá para vocês deduzirem, minha letra tá saindo horrível aqui, tá? Enfim, retículo sarcoplasmático é o nome especial que ele leva. Se ele é tão importante nessa função que recebe um nome especial, então é bom a gente estar aí destacando, certo? Então, quais seriam as funções, se eu fosse aqui selecionar as mais importantes? Seria a síntese de lipídios, detoxificação e o nosso armazenamento de cálcio, tá? Tentem levar, sempre que vocês olham assim, que uma organela tem várias funções, tentem levar pelo menos 3 para a prova, tá? As 3 que vocês considerem mais importantes. Porque provavelmente às vezes pode acontecer, ficou bem redundante isso, né? Pode acontecer na prova de vocês, do professor pedir exemplos de funções. Então você tendo pelo menos 3 na sua cabeça já fica muito mais fácil. E às vezes você pega um texto e você sabendo as 3 principais, você identifica ela entre várias citadas e você já consegue ter uma melhor guia ali para descrever, tá? Enfim, vamos continuar. Complexo de Golgi. Seja o nome já diz, ele é um complexo, tá? Ele é formado por várias unidades, que a gente chama de dictiossoma, tá escrito aqui embaixo. Primeiro ponto importante, certo? Complexo de Golgi formado por dictiossoma, não esqueçam.
Ele vai ser o nosso grande central de distribuição, tá? Ele recebe vesículas ali dos nossos retículos e ele direciona substâncias. Então ele pegou um hormônio, ele manda o hormônio para fora da célula, ou às vezes ele manda para ser guardado dentro da própria célula. Então ele direciona, ele pegou uma coisa, mandou para onde tem que ir, tá? E aí ele tem uma estrutura que é dividida em duas regiões, tá? A gente tem cara proximal de formação ou cis, que aqui está mais voltada ali para o meu núcleo, que vai receber as minhas vesículas. Do outro lado, a gente tem a cara distal de maturação ou trans, que é a côncava, ou seja, a que vai estar liberando vesículas. Então, tem uma aqui assim, certo? E outra aqui assim. Aqui eu tenho várias subunidades de dictiosomas. Vou fazer assim. Aqui, ó, na minha cis eu recebo, tá? Vesículas. Elas entram aqui, se conectam aqui, vão passando de um para o outro, de dictiosoma para o outro. E aí, aqui no final, ó, essas vesículas vão ser liberadas, porque elas já foram processadas aqui, certo? Eu consegui adicionar a elas o endereçamento, ou seja, adicionei a elas aonde elas precisam ir no meu corpo ou na minha célula e mando ela para onde elas precisam chegar. Então, eu mando pela minha cara distal de maturação ou trans. Aqui mostrando, beleza? Olha só, essa segunda aqui é mais interessante. As vesículas chegam pela cara cis, processadas, liberadas pela cara trans. Mais uma vez, cara cis, chega a vesícula, ó, processada, liberada na cara trans. Que algumas funções, para vocês saberem, circulação de substâncias, isso a gente já viu, biogênese de membranas, tá? O que acontece? Imagine que a membrana, essas vesículas aí que o meu Golgi está liberando, é como se fosse uma massinha de modelar. Então você pega uma massinha de modelar, quando você quer aumentar a massinha, você pega outra massinha, você mistura, como elas são substâncias parecidas, a minha massinha fica maior. Então é a mesma ideia. Ele tem ali várias membranas, ele pega e envia vesículas para aumentar, seja a minha membrana celular, seja a membrana de alguma organela que está crescendo, sabe? Qualquer coisa. Enfim, ele participa dessa criação de membranas. Também faz glicosilação de proteínas e lipídios, certo? Adiciona aqui glicose, que podem ser produzidos, né, ali no meu retículo. Lembra lipídios? A gente vai estar falando do retículo liso, proteínas do retículo rugoso. E aí vai pegar, né, essas substâncias, vai aprimorar também. Transporte e secreção, eu já falei, ele pega ali substâncias e manda para onde elas têm que ir. Então, se ele manda para onde tem que ir, ele vai fazer esse transporte e secreção, por quê? Porque às vezes pode ser para fora da célula. Quando mandou para fora da célula, a gente chama de exocitose. Ou seja, está secretando por isso. Passando substâncias ali para o meio, tá? Às vezes essas vesículas podem ter latrina, certo? Ela é uma proteína que ela vai recobrir aqui internamente essa minha vesícula. Também fazem parte da produção ali, ó, da parede celular e do glicocálix, certo? Ele também tem uma relação importante com a produção aqui, ó, da minha insulina, porque ele vai ter aí um estímulo, né, de grânulos de zimógeno. O zimógeno, ele vai ser como se fosse a versão inativa da minha insulina. Então, esse meu Golgi, ele pega e ele ativa para que a insulina fique funcional, tá? Então, se eu for pegar daqui, o que é mais importante do Golgi? Subunidade, qual é a subunidade? Dictiosomas, tá? Tem duas regiões, face cis, que é a que recebe vesículas, face trans, que elimina vesículas. Além disso, biogênese de membranas, isso é importante. Secreção, transporte e secreção é muito importante, certo? Esse aprimoramento das substâncias recebidas também. E a questão aqui dessa relação com a insulina, às vezes o professor pode querer cobrar também. Isso depende muito de um professor para o outro. Então, deixa aqui como observação, mas fiquem atentos, beleza? Pode ser que cobre. Agora vamos aqui para o nosso lisossomo. Lisossomo, ele tem esse iníciozinho aqui da palavra como liso, que lembra muito a palavra lise. Lise significa quebra, ou seja, destruição de alguma
coisa. Então ele destrói as coisas. Ele é como se fosse o estômago da nossa célula. Então ele faz o que? Digestão celular. Ele pega ali substâncias que precisam ser digeridas e ele dá uma quebrada a partir de algumas enzimas, tá? O que eu quero destacar sobre ele? Exatamente isso. Para que ele serve, certo? Digestão celular, não podem esquecer isso de forma alguma. É muito importante. Ele tem polimorfismo, ou seja, se eu vou digerir substâncias muito variadas. Para cada substância eu vou precisar de um tipo de enzima para digerir diferente. Então, por isso que ele é polimorfo. Que a depender do que ele vai digerir, ele vai acabar tendo ali um conjunto de enzimas diferentes, tá bom? Então, cada lisossomo ele é direcionado para uma coisa específica. E outra coisa, quando ele faz essa digestão, às vezes podem sobrar um pouquinho daquele alimento, restinho ali daquele alimento que ele digeriu. E esse restinho a gente chama de corpos residuais, tá? Então, destaquei isso daqui. Aqui do lado você tem a estrutura dele, certo? A membrana. As enzimas hidrolíticas, ou seja, elas funcionam ali com uma influência de hidrogênio, tá bom? E proteínas transportadoras. Basicamente, ele é uma membrana cheia de enzimas aqui que funcionam em pH ácido, ou seja, por isso hidrolíticas, por isso a questão do hidrogênio também, tá? Hidrolítica, na verdade, você quebra as coisas em presença de água. Por isso hidrogênio. Hidrogênio está ali na molécula de água. Enfim, não esqueçam disso para a prova de vocês. Lisossomo faz digestão celular, é uma organela polimorfa e pode ter a presença aí de corpos residuais. Suas enzimas são hidrolíticas e diversas, por isso polimorfo. Peroxissomo. Peroxissomo ele parece assim a estrutura bem simples, também parece um pouquinho ali o nosso lisossomo, mas ele é específico para água oxigenada, por isso peróxido, tá? Vamos ver o que ele faz. Ele faz desintoxicação celular, ou seja, ele pega ali substâncias tóxicas para a célula, ou seja, que iriam causar morte celular, agressão celular, e ele destrói essas substâncias, transformando em água oxigenada. Mas qual é o problema? A água oxigenada, ela também é tóxica, ela também causa dano. Então ele primeiro pega, quebra em água oxigenada, depois pega a água oxigenada e quebra para formar apenas água e oxigênio, tá? Então aqui vocês estão vendo esse processo, olha. O nome da sua enzima se chama catalase. O que é que eu preciso saber daqui então? Pontos importantes. Peroxissomo, ele vai estar relacionado com água oxigenada, tá? Aqui ele pega, faz desintoxicação celular, ele não gera moléculas energéticas, muito pelo contrário, ele gasta energia para fazer essas quebras, tá? E ele vai ter muitas enzimas do tipo catalase. O que pode acontecer na prova de vocês? Tentar confundir aí um pouquinho peroxissomo com lisossomo. Lisossomo não são catalasas, são o quê? Cadê aqui do lado? Enzimas hidrolíticas. Então, enzimas hidrolíticas, lisossomo. Enzimas catalasas, peroxissomo. Isso pode aí ser uma questão de prova e tá posto aí para vocês, tá bom? Aqui nossa mitocôndria. Aí sim estamos falando de energia. A mitocôndria é o centro da energia no nosso corpo. E ela vem, né, da teoria da endossimbiose, que eu já expliquei um pouquinho para vocês. Então, se ela vem da teoria da endossimbiose, vocês já ficam com a dica de que ela tem DNA próprio, ela tem ribossomos próprios, ela produz aqui constituintes da sua estrutura sozinha, sem precisar do aparato, do auxílio do restante da célula, tá? Então, beleza. O que ela faz? Ela produz energia, ela produz ATP. Vejam energia e ATP como sinônimos, tá? ATP é o nome da molécula, adenosina trifosfato. É o nome da molécula energética que ela produz principalmente. Então, primeiro ponto, não esqueçam, isso é o mais importante de tudo. A mitocôndria ela é mega importante, mas o mais importante de tudo é a produção de ATP, tá? E aí,
ela vai ter essa estrutura que vocês estão vendo aqui do lado. O que eu preciso saber? Preciso saber a minha estrutura, ter uma imagem, vou mostrar para vocês cada partezinha. Mas eu também preciso saber onde ocorre cada processo e eu vou mostrar para vocês. Aqui, a estrutura primeiro. O que eu tenho que saber? Ela tem uma membrana externa, que é lisa, normal, que forma esse aspecto arredondadinho aqui, certo? Mas ela também tem aqui uma membrana interna, que é cheia de curvas. Essas minhas curvas a gente chama de cristas, tá? Então, já vimos 3 estruturas. Membrana externa, membrana interna e a minha membrana interna forma cristas, beleza? Dentro das minhas cristas, quer dizer, na verdade, nas minhas regiões da minha crista, a gente vai ter vários processos energéticos acontecendo. Quando você tem uma superfície que é assim, ela está em contato direto com o meio, certo? Se eu pego essa minha superfície e faço assim, ó, e eu dobro ela, eu estou fazendo com que ela tenha mais contato com o meio. Eu diminuo o volume externo e eu exponho mais a minha superfície. Como aqui estão acontecendo processos energéticos, eu preciso que essa minha membrana esteja mais exposta para produzir mais energia, tá bom? Então, essas minhas cristas, elas funcionam para isso, para aumentar a minha superfície de contato. E é nelas que a gente vai ter alguns dos processos energéticos. O restante aqui é mais uma estrutura aqui bem similar a uma bactéria, né? A gente tem material genético, é do tipo circular. A gente vê aqui, ó, bolinhas, tá? DNA circular, mitocondrial. A gente tem ribossomos próprios, a gente tem grânulos. Espaço entre a membrana, claro, se tem uma membrana externa e uma membrana interna, tem um espaço ali entre os dois, tá bom? E aqui partículas de ATP sintasa. Isso é legal também porque é essa ATP sintasa que vai servir aí para estar produzindo a nossa energia. Ela vai ser a nossa proteína principal desse nosso processo. Em resumo, o que é que eu não posso esquecer aqui de forma alguma? Membrana interna, membrana externa. A interna forma cristas. Ela possui DNA próprio circular. Ela também possui partículas de ATP sintasa para produzir a minha energia. E tem aí, né, a sua matriz, seu espaço intermembrana, enfim. Aqui vamos direto para saber o nome dos processos. E não precisa saber tudo aqui que ocorre, tá? O que é que eu quero que vocês saibam? Nome do processo, localização. Escrevam isso, botam assim, nome, tracinho, localização e levem isso aí no coração de vocês para a prova, tá? Na mente também, por favor. Enfim, o primeiro processo é a glicólise, que é a quebra da glicose, e ela ocorre no citoplasma celular, tá? Não ocorre na mitocôndria. Quando a gente quebra a glicose, a gente produz piruvato. Só que o piruvato ele não consegue passar pelas membranas da mitocôndria. Então ele vai ter que ter a sua estrutura modificada. E essa modificação da sua estrutura a gente chama de descarboxilação oxidativa. Ele ocorre para que o piruvato entre na mitocôndria. Então aqui eu tenho um piruvato, certo? Ele é modificado e recebe o nome de acetil-CoA. Acetil coenzima A. Aí, quando ele tá assim, ó, nesse meu formatinho aqui, ele consegue entrar na mitocôndria. Depois disso, quando ele entra na mitocôndria, aqui, ó, acetil-CoA escrito, ele vai poder realizar aqui o ciclo de Krebs, tá? Onde quer que eu tenha que saber do ciclo de Krebs? Produz bastante energia e vai ocorrer na matriz mitocondrial. Então, escreva, certo? Ciclo de Krebs, tracinho, matriz mitocondrial. O último deles é a cadeia transportadora de elétrons. Aqui é onde tem, ó, a ATP sintasa da membrana interna da mitocôndria, que eu mostrei para vocês ali na estrutura, tá? Então, saibam que cadeia transportadora de elétrons ocorre na membrana mitocondrial interna. Associem com a ATP sintase. Isso daqui também é para produzir energia, tá? Beleza, vamos lá agora, já passamos aí, né, das nossas organelas. É bem rapidinho, mas a ideia é essa mesmo. E vamos para a comunicação e sinalização intercelular, ou seja, as relações teciduais que a gente encontra aí nas nossas células, tá? A forma delas se comunicarem.
características gerais, só para vocês saberem para que isso serve, como é que está composto e tal. Serve para transmitir informações, seja lá o que for. Essas informações, né, também são sinais, isso acaba sendo mais ou menos a mesma coisa que está escrito em cima, sinais extracelulares. As distâncias variam bastante, tanto é que isso daqui é uma forma de classificar essas minhas comunicações, certo? E serve também para modificar respostas de outras células, ou seja, dizer para ela: ei, eu quero que você faça isso com muita força, eu quero que você faça isso mais leve. Seria basicamente isso, tá? E essas respostas aí, nessa modificação, pode ser no sentido excitatório, ou seja, aumentar a atividade de outra célula, inibidora, ou seja, chegar ali, né, e inibir, chegar e dizer não faz isso, ou moduladora, né, regular que aquilo ali não está sendo feito de forma correta. Aqui só para vocês clarearem um pouquinho a cabeça de vocês, né, só para mostrar aqui alguns exemplos. Por exemplo, essa célula aqui, ó, ela recebeu um estímulo, um sinal para sobrevivência, ou seja, está indicando para ela que ela pode continuar ali de boa, normalzinha. Ajudou a sobrevivência dela. Essa daqui de baixo, o sinal vindo foi para divisão, ou seja, esse sinal mandou ela se dividir, se multiplicar. Ela veio e fez isso daqui. Essa aqui, minha terceira célula, já foi outro sinal, foi diferenciar, ou seja, ela que era muito novinha, não estava amadurecida ainda, e o sinal veio para mandar ela se amadurecer. Então ela veio aqui e ficou, sofreu maturação, sofreu diferenciação. Até mesmo aqui sinais de morte. Então aqui embaixo nós temos uma célula, provavelmente uma célula velha ou com algum problema, e ela recebeu um sinal para apoptose, ou seja, para morte celular. E aqui, ó, ela se destruindo, tá? Só exemplos mesmo para não ficar mais tranquilo, né? Aqui falando um pouquinho de como ocorrem essas comunicações, né? Nós temos célula emissora, célula alvo. Essa célula emissora vai emitir o que a gente chama de ligantes, tá? De sinais extracelulares. Esses sinais chegam na célula alvo. Essa célula alvo, ela vai ter um receptor aqui na sua membrana para receber, ó, esses meus sinalizadores. Essa bolinha se encaixa aqui e aí essa minha célula, ela responde ao estímulo recebido, tá? Isso faz com que esse meu processo seja específico, porque senão ia mandar esses ligantes, por exemplo, se eu mando uma ordem de apoptose, de morte celular, e essa minha ordem ela é recebida por qualquer célula, toda célula que tocar naquela ordem vai acabar morrendo. E às vezes eu só quero que uma célula A e célula B morram, não todo o alfabeto de células. Então esse meu receptor ele serve para isso. Não é que vocês veem aqui que a célula que não é o alvo, ela não possui esse receptor, então ela não morre, ela continua ali, ó, de boa. Era pra ser uma carinha feliz, ficou esquisitona. Pronto, fingi que tá bom. Enfim, classificações. Parácrina, com quem está perto, ou seja, eu tenho a minha célula emissora mandando sinais, mandando mediadores químicos para células branco, células dianas, também pode encontrar esse nome, tá? Ou seja, células que estão ali do lado, células próximas, beleza? Então ela mandou aqui a ordem, a célula que está próxima recebeu e vai executar essa função. Então, parácrina, como eu botei ali, parácrina com P de perto, ou seja, as células que estão próximas. Aqui nós temos a autócrina. Auto é sempre algo que tem a ver com a gente, né? Autoestima, até autofagia, seja lá o que vocês quiserem imaginar. Auto é sobre nós mesmos. Então eu botei aqui, né, esse terminho assim, falando consigo mesmo, ou seja, é quando a célula ela emite um sinalizador para dar uma resposta nela mesma. Então ela chegou aqui, ó, produziu a substância, produziu o sinalizador vai e ela mesma tem um receptor para receber essa ordem. Então isso também acontece, por isso autócrina. Aqui nós temos a endócrina. Endócrina a gente já lembra aí, né, da questão hormonal, né, nosso sistema endócrino. E ele tem alguns componentes principais que vocês precisam saber. Aqui sim, vou destacar isso, os componentes. Não é somente para onde ela vai, mas sim o que está constituindo essa comunicação. A gente tem inicialmente a célula endócrina. Essa célula endócrina ela produz esse sinal
que é o que? Um hormônio. Esse meu hormônio, ele vai ir pela minha circulação sanguínea, certo? Para chegar em outra célula, na célula alvo, que às vezes pode ser uma célula que está muito distante. Às vezes nem tão distante, mas às vezes sim. Às vezes pode ser uma célula do cérebro mandando sinal lá pro meu pé. Seja percorrendo aí quase o corpo inteiro, né? Então isso pode acontecer. E aí o que é que eu preciso guardar disso daqui? É entender os componentes da minha comunicação endócrina, que é o que? Célula endócrina, primeiro ponto, hormônio como sinalizador, corrente sanguínea, necessariamente eu vou precisar sim de vasos, e nos meus vasos vai chegar ali, ó, na minha célula alvo, o meu receptor. Então guardem isso daqui. Recomendo sim que façam um desenho desses exemplos que eu tô trazendo, que aí vocês não vão esquecer mesmo. Aqui é a sináptica. Sináptica é... Desculpa. Bem alergia. Sináptica é justamente aí, né, a nossa comunicação entre neurônios, ou seja, o nosso sistema nervoso, tá? E o que é que eu tenho que saber da minha sináptica? Alguns componentes também. Lembrar que a gente tem neurônios, tá? Que é o neurônio, que ele vai formar uma região, uma zona de comunicação com uma célula-alvo. Essa célula-alvo, ela pode ser outro neurônio, tá? Ou pode ser, às vezes, um músculo. Ela quer que aquele músculo contraia. Isso pode acontecer também. Essa zona aqui, ó, onde ela pega o seu neurotransmissor, esse é o seu tipo de sinal, o nome especial que o seu sinal recebe, então é importante. Essa região em que esse neurotransmissor passa para ativar o receptor da célula-alvo, a gente chama de sinapse. Ou seja, quais são os elementos dessa minha comunicação que eu não posso esquecer? Minha comunicação sináptica é o neurônio, tá? A minha sinapse, que é essa região, e o meu neurotransmissor. Aqui mostrando, né, só um pouquinho aqui, uns gifzinhos e tal. Vindo aqui minhas vesículas com o neurotransmissor, eles sendo liberados e passados ali para a célula-alvo. Aqui do lado é a mesma coisa também. Agora, aqui juntando as duas últimas que a gente viu, que era a endócrina e a nervosa, a sináptica, a gente forma a neuroendócrina, ou seja, ela é justamente ali uma junção das duas que a gente viu. E ela vai ter justamente essas minhas características. Minha célula secretora, ela é um neurônio, nesse caso, célula neurosecretora, porque é um neurônio que secreta alguma coisa. Ela secreta esse sinal que a gente chama de neurohormônio. Ou seja, ele está justamente assim, ó, juntando os dois. Como se eu tivesse pego endócrino e sináptico e jogado assim numa panela e veio aqui esse resultado, tá? E aí, qual é a diferença? Na minha sináptica, a comunicação era por neurotransmissor e era direto ali pela sinapse, tá? Uma célula do lado da outra. Esse daqui não. Eu pego o meu neurohormônio e mando pela circulação sanguínea para uma célula-alvo. Ou seja, o que que eu tenho de elemento nervoso aqui? Eu tenho o meu neurônio secretando aqui uma substância. O que eu tenho de elemento endócrino? A minha circulação, certo? Circulação sanguínea, meus vasos, por isso a distância. E esse meu elemento, ele não vai ser a mesma coisa da minha comunicação sináptica. Ele é um neurohormônio, beleza? Então ele tem esse nome específico. Então dessa daqui, carreguem esses nomes e esse conjunto, célula neurosecretora, liberando neurohormônio na circulação sanguínea, nos vasos, para chegar a uma célula-alvo distante. E aqui, por fim, né, a justácrina. Eu gosto de falar justácrina para lembrar que são células que estão juntinhas, ou seja, células bem pertinho uma da outra. E aqui o exemplo, olha, ela está do lado mesmo, ela precisa estar aqui ó, posicionada ao lado da sua célula-alvo. Ela não vai secretar sinais químicos para o meio. Ela se une aqui ó, diretamente, ela tem aqui ó, na sua membrana essa proteínazinha rosa que se encaixa aqui ó, nessa proteína verde da célula receptora e assim elas fazem a comunicação, ou seja, a molécula que vai dar o sinal é unida à sua membrana. Ela não pode
soltar essa molécula no meio ou soltar na circulação. Então, ela se conecta diretamente. Gente, agora eu vou dar uma pausa, certo? E aí a gente continua com essa segunda parte daqui a pouquinho.